O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou mais uma edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Entre os dados, um deles chama bastante atenção, porque 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio, mesmo diante da queda de homicídios em relação à sociedade como um todo. E para explicar mais sobre esse tema, eu recebo agora a Juliana Brandão, que é coordenadora de Gênero e de Raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Juliana, muito boa tarde, obrigada por participar do Agora Metrópolis. E eu quero começar então entendendo por que, mesmo com a queda dos homicídios no país, por que os casos de feminicídio continuam em alta? Veja, Camila, boa tarde, né? Obrigada pelo espaço para a gente poder falar de um tema tão importante, né? A gente está diante de um cenário em que é evidente, né, que ser mulher no Brasil é algo ainda muito perigoso, né? A gente está lidando com um tipo de violência que expressa não só o ódio às mulheres, né, mas também uma falência do próprio Estado em proteger as suas cidadãs em situação de igualdade com os demais, né? A gente tem aí instituições que não estão conseguindo dar conta, né, dos sinais que as mulheres estão dando de que elas estão em extrema vulnerabilidade. Juliana, e o anuário aponta algum perfil predominante dessas vítimas ou até mesmo também dos autores dos feminicídios, porque muitas vezes elas são vítimas de pessoas que moram na própria casa, né, dos companheiros. Conta um pouco mais pra gente sobre esses perfis das vítimas e dos autores dos feminicídios. Falando um pouco, então, dos autores de feminicídio, a gente está lidando com um cenário, né, em que os casos que têm autoria identificada são casos que são praticados em 96% das vezes por homens, né? Então, assim, os homens são os que matam as mulheres. E essas mulheres que estão sendo mortas são mulheres que estão em idade reprodutiva, eu estou falando aí de mulheres que estão na faixa dos 25 e 44 anos, e mulheres que, quando a gente olha para o recorte racial, são mulheres negras, né? Ou seja, quando a gente está falando de feminicídio, a gente precisa também falar de racismo, né? E do quanto mais vulnerável, né, a situação das mulheres negras no Brasil de hoje. Pois é, e Juliana, teve um dado, me corrija se eu estiver errada, que mostra que o maior número de homicídios, de feminicídios, aconteceu em Santa Catarina. E, se eu não me engano, também o de homicídios relacionados à questão da raça, né? Então, explica um pouco pra gente por que dessa predominância desses casos justamente em Santa Catarina. O que contribui para isso? Veja, quando a gente está falando aqui, né, das especificidades regionais, é sempre muito difícil, né, a gente traçar assim uma hipótese que explique, né, o que está acontecendo, sem a gente estar inserido nesse território, né, e de fato entender quais são ali as motivações, quais são as justificativas que poderiam dar uma hipótese, né, para a gente mais concreta do que está acontecendo. Mas isso que você me pergunta me dá a oportunidade de problematizar uma outra questão, que é justamente relacionada com os registros, né, de feminicídio. Porque, veja só, o registro de feminicídio depende de uma correspondência, né, entre aquilo que acontece na prática, aquela morte, né, cuja vítima foi uma mulher, e aquilo que está previsto na lei. E acho que um caso que chama para a gente muita atenção, porque é algo que vem acontecendo já há muitos anos nesse monitoramento aqui feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é do estado do Ceará, né? Porque a gente tem esse estado como sendo um estado que tem um alto índice de homicídios contra mulheres e um pequeno índice de feminicídios. E isso mostra para a gente que a gente pode estar tendo aí uma dificuldade e mesmo talvez uma recusa de enquadrar mortes violentas contra mulheres como feminicídio. E isso para a gente, sim, é um fator que chama muita atenção, né? Porque é o próprio poder público, o próprio Estado, né, se recusando a nomear a violência, se recusando a dar um nome, né, de feminicídio a uma ocorrência que claramente é de ódio contra as mulheres. Então, Juliana, o que você está falando para a gente é que esse número pode ser ainda maior por conta dessa falta, né, desse não enquadramento do crime
com o nome que ele deveria receber, que seria feminicídio. Só que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando que não, o aumento da violência contra a mulher ou de feminicídios é porque também tem mais mulheres denunciando hoje em dia. Antigamente as pessoas não denunciavam tanto. Existe isso? Isso é uma informação que procede ou não? Veja, Camila, a gente está lidando com um cenário que é muito importante que a gente tenha legislação, né? Porque até essa legislação, enquanto a gente vivia um cenário em que ela não existia, a gente vivia o contrassenso de ter uma violência contra a mulher letal não ser considerada um feminicídio. E isso significa o quê? Que o Estado não poderia responsabilizar o autor desse crime pela prática de feminicídio. Então, claro, com a entrada da lei em vigor, a gente está falando aí já de uma década, né, da existência dessa lei em vigor, a gente tem aí essa possibilidade desse enquadramento acontecer, e é óbvio que isso se reflete também nos dados, né? Mas se a gente considerar também os outros crimes que estão aí girando em torno do feminicídio, a gente está aqui lendo também como preditores de feminicídio, aí eu estou falando de agressões, de ameaças, de perseguições, de violência psicológica e mesmo de tentativas de feminicídio, que foram todos aí indicadores que cresceram também nesse período. Não dá para considerar que tão só a melhora dos registros, né, ela está impactando o número, o aumento, né, dos feminicídios. A gente está falando, então, de um cenário de recrudescimento geral da violência contra as mulheres, que indica para a gente que, na verdade, para além da melhoria dos registros, a gente tem também uma piora no cenário da proteção dos direitos das mulheres. Juliana, e quando a gente fala sobre isso, parece um contrassenso, né? Porque a gente vive numa sociedade na qual as mulheres foram ganhando mais direitos, a gente é cada vez mais alerta, se debate mais essa questão da violência contra as mulheres, mas ainda assim a gente vê o aumento dessa violência contra elas. O que explica isso? O fato de a gente continuar vendo essa persistência da violência letal contra as mulheres, apesar de nós termos ganhado mais direitos, mais voz na sociedade? Veja, justamente essa ocupação do espaço público, né, pelas mulheres também, ela acaba aí representando uma certa, um certo fator que faz com que o descontentamento, né, de uma certa masculinidade que só se enxerga, né, como potente se manifesta pela violência, tenha cada vez mais expressão. Ou seja, quanto mais espaço as mulheres têm, quanto mais frustrante é para os homens, né, esse sentimento de posse, esse sentimento de fato, cercear a autonomia das mulheres, de as colocá-las sob subordinação, quanto mais isso acontece, mais a gente vê essa expressão da violência contra as mulheres acontecer. A gente está falando de relações que elas não são, elas são assimétricas, né? Eu estou falando de relações de poder em que essa violência dos homens, ela acaba expressando esse descontentamento com esse espaço que as mulheres têm tido, com esse espaço que as mulheres têm conquistado, né? Então, a gente está falando de um cenário em que a cidadania das mulheres não está podendo ser exercida, né? Em que a dignidade de ser mulher, que a dignidade de poder ter as suas próprias escolhas, a dignidade de poder fazer projetos de futuro está sendo cerceada, está sendo interrompida por uma violência que não encontra limite nem mesmo na legislação, né, que veda esse tipo de agressão. E quando a gente fala desses casos, né, Juliana, ainda tem uma outra camada que é a questão muito da educação, né? E hoje em dia o que a gente vê muito nas redes sociais são esses movimentos, por exemplo, de Red Pill, esses movimentos de exaltação da masculinidade, de ódio contra as mulheres, ganhando muita força, principalmente entre jovens, também adolescentes. Isso é algo que acaba refletindo diretamente nesses números, né? Talvez não agora, mas pelo menos a longo prazo, quando a gente fala dessas gerações mais jovens, né? Isso é um ponto certamente de preocupação, já que a gente já tem números que são preocupantes, né? Sem dúvida, é isso. O que você está dizendo é essa expressão dessa masculinidade que agora, inclusive pelas redes sociais, né, por essa velocidade que a internet proporciona, né, acaba sendo aí facilitada. Então, hoje é muito simples, né, para um jovem
tem um manual, né, que está ali disponível, né, para ele de como subordinar, como humilhar, como agredir uma mulher, né, como fazer com que ela, na verdade, esteja ali a serviço dos seus próprios desejos, dos seus próprios caprichos, né? Então, isso é um cenário que coloca para a gente que a mudança de mentalidades é algo urgente, né? Enquanto a gente continuar, de fato, apostando que a saída está tão só na repressão penal, a gente vai continuar falhando na defesa das mulheres, né? Porque, veja, o feminicídio hoje é um dos crimes que tem uma das maiores penas no nosso Código Penal brasileiro. Então, a questão não é uma ausência de legislação, né? A gente precisa combinar essa medida, essa estratégia repressiva com estratégias de prevenção, né? Que dialoguem com esse cenário que está, de alguma forma, naturalizando esse recrudescimento da violência contra as mulheres, né? E educar os nossos meninos, educar os nossos jovens é algo que precisa estar na nossa linha de frente, né? De prioridades, para que a gente, de fato, traga, né? Toda essa dimensão masculina para essa responsabilidade de também se aliar, né? A essa luta, que é essa luta de enfrentar a violência contra as mulheres e permitir uma vida com dignidade, uma vida com igualdade, uma vida com cidadania plena. E, Juliana, a gente tem visto os candidatos à presidência da República, principalmente, falando muito sobre essa questão, né? Pré-candidatos, candidatos, alguns já são candidatos, outros pré-candidatos ainda, falando sobre essa questão questões relacionadas às mulheres, entre elas a questão da segurança das mulheres, né? Eu estava vendo aqui que o Flávio Bolsonaro, ele tinha anunciado na semana passada, por exemplo, o seu plano para as mulheres. E aí, entre essas medidas, ele falou de uma central da mulher, uma plataforma física e digital para oferecer proteção, para que as mulheres pudessem denunciar esses casos sem que os agressores soubessem. A gente ouve também o presidente Lula, enquanto presidente, também enquanto pré-candidato, falando muito sobre essa questão da violência contra a mulher, citando principalmente essa questão da educação das crianças, que é preciso ensinar nas escolas para que os meninos aprendam, né, a respeitar as mulheres, saber essas regras desde cedo. Quais falhas a gente tem ainda nas nossas políticas públicas para o enfrentamento do feminicídio, da violência contra a mulher, e como que esses candidatos, quem pretende, né, assumir aí o governo do país, pode contribuir para suprir essas falhas, né, para atender, melhorar essas políticas públicas? Veja, a gente está falando de uma questão que é de acesso a direitos, né? Então, isso é da ordem do dia e é da ordem das nossas apostas coletivas, né? Das nossas apostas como sociedade, né? Eu acho que também a gente, claro, que deve contar com políticas públicas focalizadas, políticas públicas que levem em conta esse perfil das mulheres, né? Mulheres jovens, mulheres negras, mulheres que estão sendo mortas dentro das próprias residências, por homens, né? Isso tem que ser levado em conta, mas a gente também precisa estar disposto, de alguma forma, a se engajar, né? Em uma mudança que passa pelos nossos cotidianos, que passa ali pela nossa rotina, né? Que é desde uma solidariedade maior, uma maior empatia, né? Com as mulheres que acabam por essa maior fragilidade, né, de acesso a direitos, se enredando num ciclo de violência, mas também revendo as nossas práticas cotidianas, né, que passam aí por momentos, muitas vezes, de naturalização dessa violência, né? Então, desde como eu educo meu filho, né? Os repertórios que são consumidos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, né? E isso não precisa esperar um aceno do poder público. Isso é cada um, cada uma, né? Que precisa também estar engajado nessa meta, né? De considerar que as mulheres precisam estar em pé de igualdade com todos os demais que compõem a nossa sociedade.
Esses números vêm justamente para também causar essa reflexão sobre essa questão, né, Juliana? Muito obrigada por participar do Agora Metrópolis com a gente. E a gente chega ao fim agora do nosso programa. Muito obrigada e até mais. E para você que acompanhou o Agora Metrópolis, segue por aqui que a gente tem mais programação ao vivo. E amanhã a gente está de volta às 2h30. Até mais.